explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Maria Inês Lopes. O seu sonho era ser professora primária, adora crianças e tudo o que é ensinar. Mas a vida trocou-lhe as voltas e de repente teve de assumir um negócio familiar de mediação de seguros com mais de 50 anos. Por isso a Inês diz que não vende seguros, mas sim ensina os seus clientes a compreenderem qual a melhor opção para a sua vida e as suas necessidades. Hoje trago-vos uma história incrível de superação, uma mulher de garra à frente de um negócio. Bem-vinda, Maria Inês, como estás? Obrigada, estou bem, e tu? Como é que foi isto de ter de assumir um negócio de repente, que era um negócio do teu pai? Eu, quando estava a estudar a segunda licenciatura, já dava apoio ao pai no escritório, mas só a nível administrativo. Mas foi um choque para mim, foi o não saber se ia ser capaz de conseguir vender seguros. E és capaz de vender seguros hoje? Hoje em dia já sou capaz de vender seguros, sim. E como é que foi essa transição? Porque tu estavas a estudar, não era? Estava a estudar, acabei de estudar, tirei a minha licenciatura e consegui conciliar a parte dos seguros, a parte profissional, com o outro lado. E fui sempre conseguindo conciliar as duas partes, entre a parte do ensino e a parte dos seguros, até que houve um momento da minha vida, houve uma virada, houve uma mudança, como tantas que existem, uma crise, e eu decidi agarrar os seguros e... É exclusivo, não é? É exclusivo. Portanto, deixaste completamente de ensinar. Deixei o ensino, estou em exclusivo nos seguros. E como é que foi essa troca de ser professora primária, não é? Porque era aquilo que tu já trabalhavas, para ficar em exclusivo como empresária e a vender seguros, uma área que não tem nada a ver. Foi atirar-me de cabeça e pensar que se aquilo me tinha acontecido, por algum motivo era. Não ia baixar os braços, suportei-me de todas as pessoas na seguradora à qual pertenço, à qual, quando eu nasci, o meu pai já trabalhava, portanto, nós pertencemos à fidelidade há mais de 50 anos. Tive todo o apoio da parte comercial, que me deram formação para que eu conseguisse vender seguros, porque eu sabia a teoria, mas não sabia a prática. Sim, porque tinhas estado sempre a apoiar o teu pai, não é? Portanto, Eu apoiava o pai, ia dando ali umas dicas, mas não tinha tanta aptidão para vender e tenho que saber vender. Sim, e como é que foi esta transformação para o saber vender? Não foi fácil, foi uma transformação de muita aprendizagem, de me gravar muitas vezes, quando estava a atender os clientes, me gravar a mim própria para me ouvir, para perceber o que é que estava de errado e o que é que podia melhorar, porque só assim é que eu consegui crescer. Mas isso é fantástico. Olha que poucas pessoas fazem esse método de autoavaliação. Claramente tens uma componente educacional de professora muito forte em ti, obviamente. Mas é a base. A vossa loja está no Mercado de Arroios, portanto um bairro extremamente tradicional de Lisboa, onde eu acredito que as pessoas vão lá para falar com a menina Inês sobre os seguros. Como é que é depois transformar isto para uma era mais digital? Tu hoje em dia vendes só no porta a porta ou nem por isso? Atualmente vendo muito mais online. A minha força de vendas é via WhatsApp, contactos. O Covid ajudou-nos imenso. Para além disso, a seguradora que representa é a seguradora mais digital em Portugal, portanto a parte digital para nós é uma vantagem. Os nossos clientes têm N apps que os ajudam no dia-a-dia e depois tem a ver com a sensibilidade que eu tenho perante o cliente que tenho à minha frente. Se eu tiver um senhor com alguma idade à minha frente, que não tem mail, não tem um telemóvel da nova geração, que eu sei que não vai utilizar uma app, tenho que lhe dar um atendimento personalizado e, se for preciso, até posso ir à casa dele se não conseguir ir ali à loja, que já tem acontecido, porque as pessoas com a idade começam a ter alguns problemas. Se for um cliente que até pode ter a mesma idade, mas é uma pessoa que já sabe usar a internet, tem um telemóvel da nova geração, por que não ajudá-lo e ele até tem as apps para seguir as coisas. Isso é mais entendível. Portanto, hoje em dia, estás na loja onde está, já é um pormenor. Estar na loja onde estou é um pormenor, gosto do sítio, porque o passar-me no vidro e dizer-me olá, quero um café, está tudo bem, pronto, isso é fantástico, adoro estar onde estou porque não estou num escritório fechado, trabalho, como eu costumo dizer, num aquário, porque é a realidade, mas eu trabalho muito de forma virtual atualmente, acho que o digital é a base para tudo. Que conselhos é que tu podes dar a um empresário sobre a sua carteira de seguros? O que é que tu vês no dia-a-dia que gostavas que os empresários cometessem menos erros ou que tivessem uma análise diferente? Essencialmente, as pessoas não sabem aquilo que têm, nem sabem aquilo que compram. E eu acho que é essencial
saberem o que é que têm, primeiro saberem se têm os seguros todos obrigatórios, se os valores que têm de capitais estão corretos. Por exemplo, ontem vi uma notícia de um alojamento local que ardeu na zona de Odmira, em que a senhora diz que uma parte do dinheiro vai ser paga pelo seguro, porque a senhora tinha o seguro atualizado. Se não tivermos, vai ser um problema no caso de termos um sinistro. Depois há outros seguros que as pessoas podem ter isenções fiscais e que eles não têm conhecimento disso e que podem oferecer aos seus funcionários, em que os funcionários, em vez de receberem como ordenado, recebam como uma compensação, é uma mais-valia, porque são coisas que podem usar na sua vida pessoal. E quando tu falas de analisar essa base, ou seja, tu sentes que os empresários analisam isso com frequência ou simplesmente compram um seguro e fica por lá? Seja empresário ou não seja empresário, qualquer uma das pessoas compra e não sabe o que está a comprar na maioria dos casos. Muito poucas são as pessoas que chegam ao pé de ti e exploram a simulação, a cotação que tu lhes estás a dar. Eles só dizem, eu preciso de um seguro para a minha casa, eu preciso de um seguro para o meu carro. Não te perguntam o que é que vai ter, não exploram o que é que vai ter. Portanto, ou pedem-te um seguro de saúde, mas também não te exploram o que é que precisam. Portanto, se tu não explicares ao cliente ou não fizeres perguntas para perceber a necessidade dele, para ver se aquilo vai ao encontro da necessidade dele, a pessoa acaba por comprar, se calhar, uma coisa que vai gastar dinheiro, mas no momento em que precisar não lhe vai fazer falta. Não vai servir para nada. Isso estás-me a lembrar de uma história que eu vivi na primeira pessoa. Eu, quando comprei a minha última casa, com o crédito à habitação, como sabes, os bancos querem sempre trancar a questão dos spreads, com os seguros, etc. E eu pedi ao meu gerente de conta para me dar o seguro. E percebi que em caso de uma catástrofe enorme, só cobria o resto de chão. O primeiro andar não. E eu perguntei, então, mas que seguro é este que me estás aqui a pôr em cima da mesa que não cobre a totalidade da minha casa? Ah, pois, mas é o seguro que nós temos para o crédito que tu estás a fazer. Eu disse, então não vamos ter seguro, eu vou fazer noutro sítio. Ah, mas isso vai dar uma penalização do spread. Não vai, porque vocês não me estão a dar aquilo que eu preciso. Portanto, tive que entrar ali numa guerra com o banco e acabei por fazer o seguro fora do banco para conseguir ter um seguro que de facto cobre tudo, desde o recheio à construção, etc., porque havia nas linhas mais pequeninas dizia que só cobria o resto de chão. E eu pensei assim, quantas pessoas não se apercebem disto, têm moradias de resto de chão, primeiro andar e de repente, quando é preciso, adeus, não é? Exatamente, as pessoas não têm noção. Houve outra situação que também vivenciei na área dos seguros, que é, eu costumo dizer que tem piada para não chorar, não é? De uma empresa que tinha um parque industrial e que tinha uma série de máquinas e tinha seguros para máquinas que já não tinha. E que há 5 anos pagava o seguro para equipamentos que já não eram seus. Porque lá está, como tu dizes, as pessoas compram e vai ficando. E vai ficando ali parado. Porque a base do colega que lhes dá apoio seria avisá-los, pelo menos nem que fosse todos os anos, para atualizarem a lista das máquinas que têm. Isso é a nossa função. Mas estás a falar quando existe a mediação. Mas há muitos que nem sequer recorrem à mediação. Quais são as vantagens de trabalhar, por exemplo, contigo e com a mediação diretamente? Não posso falar para os outros, posso falar por mim. As tuas, não é? As vantagens de trabalhar comigo é o atendimento personalizado que nós damos ao cliente. Portanto, nós temos muita atenção, principalmente a nível de empresas, a esse tipo de situações. Neste momento, estou a contratar todos os meus clientes empresa e ando a pressioná-los para verificarem se os valores patrimoniais dos seus imóveis estão todos atualizados, porque tendo em conta que a crise, os aumentos de construção aumentaram exponencialmente e, portanto, eu não quero que eles de um dia para o outro me venham dizer que a seguradora lhes vai pagar pouco, porque tiveram um sinistro muito grande e muito complicado, que não vai suportar os gastos que eles vão ter, porque o seguro estava abaixo do valor real, que nós chamamos de infraseguro. E isso não é correto. Portanto, eu ando, entre aspas, a melgar os meus clientes e a solicitar isso, porque eu pretendo que esteja tudo correto. Tenho outros clientes de escolas, portanto, e o que é que eu faço? Ao mês 1 de setembro, peço sempre a lista atualizada de todos os meninos que estão a frequentar o estabelecimento escolar. Porque as pessoas não se lembram que têm que atualizar a lista. E se um menino cai? Se um menino se magoa? Se acontecer alguma coisa grave? Isto são exemplos de empresas. A nível particular, faço exatamente a mesma coisa. É um atendimento personalizado a cada pessoa. E quando os clientes têm um acidente, eles ligam para quem? Eles ligam para mim, seja sábado, seja domingo, ligam e dizem assim: "Oh Inês, o que é que eu faço? Bati com o carro, ou bateram-me com o carro, e agora? Ou arrebentou o cano, e agora?" Portanto, a Inês resolve tudo da vida das pessoas. Mais ou menos isso. E é também esse um dos fatores importantes da mediação, não é? Estares ali tão próximo deles. Exatamente. Muito bem. Grata por esta tua partilha de seguros, muito, muito interessante.
Voltando atrás na tua história pessoal, se tu pudesses agora falar com a Inês com 18 anos, o que é que lhe dirias? Diria que deveria ter arriscado mais. Não deveria, se calhar, ter sido tão teimosa, porque ela sempre disse que não vinha parar ao mundo dos seguros. E que devia ter arriscado mais, porque a gente deve arriscar e não deve ter medo de enfrentar o que aí vem. Portanto, não teria chegado a professora primária? Não teria chegado a professora primária, nem a psicóloga, porque eu tenho as duas formações. Pronto, portanto, terias ido diretamente para os seguros. Mas sabes que esta tua componente também de psicóloga é muito importante no apoio que dás aos teus clientes, tens consciência disso, não é? Sim. E se tu pudesses escolher alguém, uma personalidade da atualidade ou do passado, conhecido ou não, para desenvolver um projeto comercial, quem é que tu escolhias? O Rui Naveiro. Muito bem. Acho que a vida dele é uma lição de vida, porque era alguém que não tinha nada, chegou onde chegou, e era uma pessoa extremamente humana que gostava de ajudar todos os seus trabalhadores, todas as pessoas próximas, todas as pessoas que viviam no sítio onde ele vivia. Portanto, era o Rui Naveiro. Sim. Sim. De todas as histórias que já viveste e já passaste, qual foi aquela que mais te marcou e que mudou o teu negócio? Olha, Rita, vou ser muito sincera, eu não tenho assim nenhuma história que me tenha marcado muito pessoalmente e que tenha mudado o meu negócio radicalmente, se calhar porque tem a ver com a forma como eu trabalho e com a forma como eu acho. O meu pai, quando entrou na seguradora, passados uns anos, foi para o ramo vida. E o meu pai sempre me ensinou que o ramo vida é a vida das pessoas que está em questão. Portanto, as coisas têm que ser bem feitas, o mais bem feitas possível, porque estamos a garantir para aqueles que cá ficam que se a pessoa falecer ou se a pessoa ficar com uma invalidez, que vai receber a sua indenização. Então, eu acabei por trabalhar os seguros sempre nessa linha, no mais correto possível, para que quando haja uma necessidade, eu consiga colmatar essa necessidade. Portanto, não tenho assim nada exponencial. Mas talvez essa é a história mais marcante que tenhas, não é? Pronto, será mesmo esse o ensinamento que eu levo. Pronto. Que conselho podes dar a um empresário que está agora a começar? Rodear-se de pessoas certas, rodear-se de pessoas que o possam ajudar, ouvir os conselhos dos outros que já são empresários, para aprender, para cometer menos erros, mas é muito importante também cometermos alguns erros, mas para conseguir crescer, conseguir atingir os seus objetivos e acreditar e ter paixão para aquilo que faz. Se não fosse empresária, o que é que serias? Olha, eu seria sempre empresária, porque se eu não fosse empresária dos seguros, eu seria professora, mas acho que neste momento já teria aberto um colégio para trabalhar, porque é a minha segunda paixão. Muito bem, obrigada pela tua vinda até aqui, pela tua extraordinária partilha. Ficámos então com a história da Maria Inês Lopes. Na próxima semana vamos falar sobre ter um negócio é diferente de gerir um negócio. Junta-te a nós para compreender onde é que está esta diferença.